Não tem muito o que ser feito não, né, gente? Bora começar a aula aqui agora. Primeiramente, boa noite para todos aí, mais uma vez. É... Estamos escutando bem, então? Ou tá ruim o áudio? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Tá de boa. Tá. Pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas aulas aí sobre fenômenos de superfície. A gente também pode chamar essa etapa do conteúdo de adsorção. Tanto faz, não tem diferença não. Assim, gente, antes da gente dar continuidade aí aos aspectos teóricos, assim, na aula passada, só para recapitular, vocês todos lembram, falamos aí de forças intermoleculares, né? Interações intermoleculares, que são essas interações que guiam os processos de adsorção e tal, né? E aí, antes de falarmos aí dos aspectos teóricos envolvidos nos processos de adsorção, eu vou falar um pouco da aplicação disso, tá? Tipo, ó, os processos de adsorção, eles estão envolvidos é, em três classes assim importantes do ponto de vista da química, assim, de modo geral. Primeira coisa, uma aplicação importante dos fenômenos de adsorção é na questão de catálise heterogênea. Isso aqui eu já falei, acho que no começo dessa disciplina, né? Você tem algumas reações que elas só são possíveis de acontecer do ponto de vista prático se elas acontecerem sob a ação de uma determinada superfície, né? Semicondutor. A superfície, ela vai agir como um catalisador, tá? Para esse processo. Inclusive, é uma das coisas que eu sonho em trabalhar um dia. Assim, com esses fenômenos de superfície. Ainda não deu certo, mas um dia vai dar. Porque é muito interessante, tá? Então, a questão de, de, de adsorção, ela está muito envolvida na questão de catálise, tá? Outro fenômeno que os processos de adsorção estão bastante presentes é nos fenômenos que acontecem em eletrodos, lá da eletroquímica, né? Tipo assim, tem grupo de pesquisa que trabalham especificamente com esses fenômenos que acontecem na superfície dos eletrodos, tá? Uns grupos mesmo de eletroquímica bem, bem focado para essa área. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa trabalha com eletroquímica, aí já pensa logo, não, ele deve trabalhar montando pilha, ou trabalhando com diferentes eletrodos, ou trabalhando com eletroanalítica, né? Que é tipo eletroquímica com química analítica, técnicas de potenciometria, essas coisas. Beleza, tem essa área de pesquisa que trabalha justamente com isso. Mas tem uma área de pesquisa também dentro da eletroquímica que está interessado ali nos fenômenos que acontecem nas superfícies dos eletrodos, tá? E ali, os conceitos que guiam aqueles fenômenos, eles estão relacionados com o processo de adsorção, tá? Então, é um negócio bastante interessante também, do ponto de vista da química, tá? Ou seja, além da catálise, a gente está falando aqui com o processo de adsorção em eletrodos, tá? Um terceiro, uma terceira área na qual a adsorção está bastante empregada, e aí vai fugir da química, não vai ser só na química, tem interesse ambiental, que é na questão da remoção de poluentes, utilizando sólidos, tá? Fotocatálise heterogênea, quando a gente utiliza também os pós-cerâmicos aí, semicondutores, para poder auxiliarem aí nessa decomposição de substâncias, de diluentes. No geral, tá dentro ainda da catálise, daquele primeiro item que eu falei, né? Mesmo sendo um processo que envolve também luz, né? Mas ele continua sendo da parte da catálise heterogênea. Ele pode estar enquadrado nessa parte. Aí o terceiro que eu tinha falado para vocês é na questão de remoção de poluentes, tá? Você tem uma determinada matriz, tá? Uma determinada matriz biológica, um processo ambiental, e aí você quer remover elementos ou substâncias tóxicas presentes ali naquela matriz. Você pode adicionar um determinado sólido, esse sólido ele vai interagir somente com um poluente específico e vai meio que arrancar esse poluente da sua matriz ali, tá? E aí vai devolver a sua matriz energeticamente, vai devolver a sua matriz limpa, digamos assim, né? Então, a questão dos fenômenos de adsorção, eles estão bastante envolvidos nas questões ambientais, tá? Para remover mesmo impurezas ou substâncias tóxicas, tá? Então, essas são as três grandes classes, assim, Professor, que eu consigo enxergar de relevância na qual os processos de adsorção estão bastante envolvidos. Fala aí, Mariana.
O professor pode se repetir as duas primeiras? É a questão Só da repetir catálise, mesmo quais são mesmo. questão da catálise heterogênea, e o segundo é processos de adsorção que acontecem em eletrodos, processos de superfície de eletrodos. Certo. Que aí o primeiro processo se enquadra nisso que o Manuel falou aí, da fotocatálise, entendeu? Você tem uma superfície, só que aí no caso o que ele falou também tem envolvimento de luz, né? E aí tem outros casos de catálise heterogênea que não tem nem presença de luz, nem nada, para ativar o processo. É porque depende do material que você vai utilizar, do pós-cerâmico, se for no caso um sólido, e também do material que você vai decompor, se for um corante, por aí vai, se for Sim, alguma coisa sim, biológica, sim, depende disso. sim. Sim, toda a dissorção, ela vai depender dos materiais envolvidos, tanto do adsorvente quanto do adsorvato. Então, não tem jeito, então vai depender do material. A única coisa, a coisa mais legal que eu devo comentar com vocês é que essa é uma área da química muito interessante, muito rica, muito massa, que infelizmente ela não é muito abordada na graduação, primeiramente pelo grau de complexidade. E aí, para você tentar tornar isso mais fácil, ou didático, ou viável, a nível de Os graduação, materiais. a nível de graduação, não é tão fácil, tá? Tipo assim, ainda bem que aqui no IF Sertão tem essa disciplina de Física-Química 3 que tem esse tópico, que dá para vocês pelo menos terem uma ideia, curiosidade, alguns fundamentos e tal. E aí a gente também não vai tratar com todo o rigor matemático que existe, né? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês os principais fundamentos, as principais características envolvidas, né, nessa química, que é uma química diferente. Eu sempre costumo dizer que tem alguns conteúdos de química que eles são diferentes daquele tradicional que a gente conhece, né? E esse de adsorção é um dos que eu considero assim, tá? Uma química diferente, certo? E aí, ao longo dessa aula, das outras aulas, vocês vão ver algumas coisas interessantes relacionadas com isso. Então, vamos lá. Só aqui vocês vão relembrar, né, daquela, daquela aula, da aula anterior, né, fala da adsorção, é a fixação de uma substância, que é o adsorbato, em uma superfície, que no caso, a superfície é o substrato ou adsorvente, tá, em contato com o meio, tá? Então você tem a substância, né? A adsorção nada mais é do que a fixação, beleza? Então isso aí para a gente não tem muito segredo. E aí de uma substância em uma superfície, né? E aí a gente tem os nomes aí, adsorbato e adsorvente. Os nomes eles confundem um pouco, mas no início é normal que isso aconteça, né? E aí aqui tem uma figurinha para ajudar a diferenciar a gente na questão da absorção e da adsorção, né? Eu acho que foi a Mariane que mandou uma vez aí, me mandou num grupo uma figurinha semelhante a essa, né? Absorção, vocês sabem, vai absorver Uhum. alguma coisa, né? E a adsorção não, vai fixar, vai só ser uma coisa ali superficial, né? E aí essa figurinha, ela consegue mostrar pra gente a diferença de maneira engraçada, consegue mostrar pra gente a diferença, né? Do que seria a absorção, o cara vai absorver um pedaço de pizza, de torta, não sei o que é, e na adsorção não, vai ser colado aqui no rosto dele, na superfície, tá? Deixa eu ver aqui, tá, beleza. Pessoal, vai, falei, Manuel. Não, para poder a gente fazer esse experimento aí quando as aulas voltar. Quem que vai ser a cobaia? Tu que Não, eu apresentou não. aí. Foi tu que deu a ideia, tu que vai ser a cobaia, então bora lá. É o Eu seguinte, posso entrar na parte que come a torta. eu posso entrar na parte do que vai aplicar a torta na superfície. Quem é a É superfície? Manuel que leva, então, na cara. Então, boa, boa. Então vamos lá, gente, ó. A dissorção, eu não lembro se eu falei isso na aula passada. A dissorção, ela pode ser classificada em adsorção física e adsorção química, tá? Então a gente vai trabalhar com os dois tipos específicos aí, que é a dissorção física e a dissorção química, tá? Vamos lá.
A distorção física, por motivos óbvios, ela não ocorre ligação química entre o substrato e o adsorbato, tá? Alguns livros eles trazem adsorbato ou adsorvato, tá? Então, se vocês verem falando os nomes diferentes aí, é porque na literatura é usado esses dois nomes mesmo, tá? Então, na distorção física, não tem interação, não tem reação química. Só vai colar, digamos, uma substância na outra, beleza? A substância vai colar na superfície e fim de papo, tá? O adsorbato, ele liga-se à superfície somente por forças de Van der Waals, tá? Ou seja, são forças que a gente já conhece, forças relativamente fracas, tá? Então, a distorção física, a interação entre o adsorbato e o adsorvente vai acontecer através de interações fracas, do tipo Van der Waals, tá? Então, essa já é a segunda característica. Outra coisa, não envolve mudanças significativas nos padrões de orbitais eletrônicos das espécies envolvidas. Óbvio, você não vai ter reação química, né? Então você não vai ter mudança na questão dos orbitais. Beleza? A natureza química das moléculas adsorvidas é a mesma das moléculas dissolvidas, tá? Então, isso aqui é interessante, gente, ó. Como não vai ter reação química, quer dizer o quê? Quer dizer que quando a molécula, ela cola na superfície, ela vai ter uma característica X. Quando ela descolar, que é o processo de dessorção, ela vai permanecer com as mesmas características iniciais, tá? Como não teve reação química nem nada. Agora, quando é uma dissorção química, esse item que eu acabei de mencionar para vocês, ele é falso, beleza? As moléculas, quando elas saem da superfície, elas já vêm com outra característica. Por quê? Porque teve interação da molécula com a superfície. Quando é química. É um catalisador, participa aí, mas não se envolve. Isso. Beleza? Então essa figurinha aqui, ó, ela é interessante, ó. Você tem tipo uma espécie atômica ou uma molécula azul, ela colocou na superfície, teve um processo, depois ela saiu intacta do mesmo jeito. Ela não teve modificação, tá? Não, tipo a natureza química, né? Em termos de propriedades químicas, não teve mudança, beleza? A energia típica desses processos, elas são da ordem de 10 kJ por mol. Aqui está mostrando abaixo de 20 kJ, mas na real o valor mesmo padrão é por volta de 10 kJ por mol, tá? E o processo, ele pode ser um processo reversível, né? Ou seja, do mesmo jeito que a molécula dissolve, ela vai se dissolver, né? Elas serão dissolvidas, dependendo de alguns parâmetros, é possível reverter essa dissorção, tá? Então, o que eu acabei de mencionar para vocês são algumas das características do processo de adsorção física, beleza? Processo de adsorção física. Vocês podem até lembrar daquela questão de fenômeno físico e fenômeno químico, né? Dá mais ou menos para ter uma ideia, certo? Já na adsorção química, nós temos aqui algumas características bastante interessantes, tá? Primeira coisa, envolve ligações químicas, tá? Especificamente ligações covalentes, tá? Então, no processo de adsorção física, a gente tem a presença de ligações covalentes entre o adsorbato e o substrato, ali é a minha superfície, beleza? Temos também a questão da especificidade química, tá? O que vem a ser especificidade química, professor? É aquela questão que você já deve ter ouvido falar de sítio ativo. Tipo, a minha superfície, ela precisa ter um determinado sítio ativo para poder ter interação com o meu adsorbato. Tipo, eu não vou ter lá a superfície bonitinha e aí a minha molécula vai grudar lá e aí de qualquer modo vai acontecer reação química. Não, não é assim, tá? É necessário que a minha superfície tenha sítios específicos, que a gente chama de sítio ativo, para que ocorra a interação química, tá? Para que a gente tenha uma adsorção química efetiva, beleza? As mudanças nos estados eletrônicos, eles podem ser detectados por UV, IR e condutividade. Ou seja, essa questão aqui de mudança nos estados eletrônicos do meu substrato, do meu adsorbato, quando ele interage com a superfície, ele pode ser monitorado através de métodos espectroscópicos ou através de métodos de condutividade também, quando você está trabalhando com questão de espécies que envolvam cargas, tá? Então, todo esse monitoramento espectroscópico,
é possível ser realizado, todo esse monitoramento eletrônico é possível de ser realizado através de espectroscopia, tá? Então, muitas vezes, lá no laboratório, o cara está trabalhando com algum fenômeno de superfície, e aí ele quer saber o comportamento eletrônico, né? Porque além geralmente o próprio comportamento eletrônico, ele que vai me indicar, muitas vezes, se está acontecendo reação química. E além disso, ele também vai me indicar que reação química que pode estar acontecendo, se ele estiver estudando o mecanismo de reação que está acontecendo ali naquela superfície. E todo esse monitoramento da. Faltou a palavra. Todo esse monitoramento do aparecimento da reação química e também da questão da caracterização de que produtos estariam sendo formados, elas podem ser avaliadas através do comportamento eletrônico, dos estados eletrônicos. E esse comportamento de estados eletrônicos pode ser monitorados através da espectroscopia, né? A espectroscopia, como vocês sabem, ela está envolvida aí com a questão, eu vou falar em palavras assim bem simples, com a questão da interação da luz com a matéria. E essa interação da luz com a matéria, ela pode trazer bastante informações, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista mesmo eletrônico, né? É óbvio que o VEVIS, ela está trabalhando especificamente com os níveis eletrônicos, né? E a do infravermelho, a gente está trabalhando aqui com níveis vibracionais. Mas, de todo modo, tanto eletrônico como vibracional, um está interligado com o outro naquilo que a gente chama de espectroscopia, né? Então, todo esse monitoramento espectroscópico é importante para estudarmos o comportamento eletrônico, tá? A energia envolvida na dissuasão química, ela é energia típica de ligações químicas, exo ou endo, né? Ou seja, reações endotérmicas ou exotérmicas, acima de 200 kJ por mol, beleza? Por que, professor, que a energia é típica de ligações químicas? Porque, de fato, acontece uma ligação química ali. Então, se acontece uma ligação química, é óbvio que a energia vai ser da ordem de grandeza das energias envolvidas nas ligações químicas de modo geral, tradicionais como a gente conhece, né? Outra característica interessante, o processo é irreversível, beleza? O que isso significa? Quer dizer que a natureza química da espécie adsorvida não é a mesma da espécie dissolvida. Por quê? Porque teve uma transformação química ali no processo de adsorção. Não tem como a molécula que entrou ser a mesma que saiu. Se teve transformação química, e aí a gente chama esse processo de irreversível. Uma vez que ele acontece... Química básica aí. Uma vez que ele acontece, não tem como ser revertido, tá? Agora é o seguinte, é engraçado, esse nome irreversível, ele é um nome meio estranho assim na química, né? Eu ia falar aqui de termodinâmica, mas depois eu falo desse conteúdo, tá? Outra coisa, esse processo, ele requer energia de ativação, tá? Ou seja, para uma molécula ela interagir com essa superfície, geralmente requer uma energia de ativação para poder acontecer esse processo, tá? Esse gráfico aqui embaixo, deixa eu selecionar aqui, tá? Esse gráfico aqui embaixo, ele dá uma ideia para a gente da questão energética envolvida aqui no processo de adsorção física e no processo de adsorção química, tá? Eu não sei se vocês já estudaram esses gráficos de energia potencial, gente? Me falem nesse estilo aqui, ó, que é uma parábola de cabeça para baixo, por exemplo. Vocês já estudaram esses gráficos desse estilo aqui, de energia potencial de duas espécies interagindo? Vou deixar a Mariana dizer, porque se ela lembrar, a gente viu, porque eu não lembro não. Professor, acho que a gente viu isso aí um pouquinho orgânico com relação a essa energia de ativação mesmo. Por exemplo, potencial. Esses gráficos, eles explicam aqueles aparecimentos da ligação covalente, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem um eixo Y, né? O eixo vertical Y. Esse eixo vertical, ele tem uma energia potencial. Ele é caracterizado por energia potencial. E aí você tem um eixo X. Você tem um eixo X aqui embaixo, horizontal,
que ele descreve uma distância D entre os átomos, tá? E aí, geralmente, nos livros, tem um gráfico desse estilo aqui, ó. Nesse estilo aqui, ó. Que ele mostra, por exemplo, ele mostra a interação de uma molécula de hidrogênio, de um átomo de hidrogênio, com outro átomo de hidrogênio para formar uma molécula de H2. Não sei se vocês já viram isso, tá? Aí, tipo, Rapaz, eu não quando os lembro. átomos, ó, quando os átomos estão muito próximos aqui, ó, quando os átomos estão muito próximos, colados, quer dizer o quê? Presta atenção, ó, essa distância aqui ela é pequena, ó. Tá vendo? A distância ela sai do zero e vem aqui para distâncias grandes. Quando eu estou numa distância muito pequena, perto de zero, quer dizer o quê? Quer dizer que os átomos, ó, eles estão colados aqui, ó. Colados. A gente tem sobreposição de orbitais. Se eles estão colados, está acontecendo o que aqui? Repulsão. Então quer dizer que essa energia potencial está alta, ó. Por isso que ela é alta aqui, ó. E à medida que eu percorro o eixo X, quer dizer que o meu Oi, D. Dan. Oi, pode falar. Aperta ponto aí para ficar uma tela preta e explica numa tela preta isolada, porque ficou muito no canto aqui o negócio. E tu para tu fazer maior. Isso, usar a tela preta. E agora? Esse que Tá. dá para escrever aí. Então vamos lá. Ó, Lembrando de não tirar daí, porque se tu qualquer coisa tu apertar, vai reiniciar o desenho. eu tenho o meu eixo Y, energia potencial, e tenho o meu eixo X, que é a distância interatômica, tá? E aí eu tenho uma curva, a curva ela geralmente segue esse estilo aqui, ó. Segue esse estilo, tá? E aí que eu tenho o quê? Eu uso essa curva para explicar a interação, a energia potencial envolvida na interação de dois átomos, que pode ser, por exemplo, pode ser um hidrogênio, tá? Pode ser os dois átomos de hidrogênio na formação da ligação H-H, tá? Aí é o seguinte, percebem, ó, que esse valor aqui do D, da distância interatômica onde eu estou riscando aqui, são valores pequenos, está perto de zero. Já esses valores aqui, ó, na ponta do gráfico, são valores altos, beleza? Quando eu estou em valores pequenos de D, significa que a distância interatômica entre os dois é muito pequena, tá? Então é mais ou menos essa região aqui, ó. Quando ela é muito pequena, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho os dois átomos interagindo, né? Interagindo as nuvens eletrônicas e aqui acontece um processo de sobreposição dos orbitais. E esse processo de sobreposição dos orbitais causa uma forte repulsão eletrônica. Se causa uma forte repulsão eletrônica, quer dizer que a energia potencial entre essas duas espécies aqui é muito alta, tá? A energia potencial aqui é muito alta, tá? A energia de repulsão, tá? Então, por isso que quando essas espécies estão muito próximas, quer dizer que a minha energia potencial aqui é bastante alta. Só que eu vou sair delas próximas e vou começar a afastá-las. Se eu comecei a afastá-las, quer dizer que esse valor de D vai aumentar progressivamente. E à medida que eu for afastando essas moléculas, o que vai acontecer com a minha energia? Ó, ela está vindo diminuindo, ó. Está vindo diminuindo com um aumento de D, tá? Ou seja, à medida que a distância entre elas aumenta, a minha energia potencial desce. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, para facilitar, tá? Eu vou até abrir minha câmera aqui para facilitar. Não sei se vocês estão vendo. Então, eu tenho os dois átomos. Eu tenho os dois átomos aqui numa. Caraca. O cara não abre a câmera, não sabe mexer na câmera mais. Eu tenho os dois átomos, né, colados. Beleza? Aí, à medida. Eles estão colados, estão sofrendo forte repulsão. À medida que eles forem se afastando, essa repulsão vai diminuindo. E, consequentemente, a minha energia potencial também vai diminuindo. Tá? É por isso que tem esse decréscimo que está sendo mostrado aí no gráfico. Tá? Ou seja, eu estou variando a minha distância, tá? Do H para o H. Eu estou partindo deles bem próximos, colados. E aí, o que está mostrando no gráfico? Que é essa minha distância, ela vai aumentando progressivamente. E aí, o comportamento da energia potencial é o que está sendo descrito pelo gráfico. Então, vamos voltar para o gráfico aqui. Deixa o professor sair da tela, porque senão vai evoluir a tela. Então, vamos voltar aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Então, à medida que essa distância do H para o H vai aumentando, a minha energia está diminuindo. Até chegar aqui, ó, nesse valor mínimo.
Esse valor mínimo aí, ó, ele é chamado muitas vezes de fundo do poço, ou seja, é o poço de potencial. O que que esse valor aí representa, professor? Ele representa a minha distância H ótima. Que distância ótima é essa, professor? É aquela distância na qual H e H vai ter menor energia. É aquela distância que eu tenho a minha ligação química HH, tá? Então, esse fundo do poço aqui, ele é caracterizado como a menor energia para o HH e é caracterizado também como a energia da ligação HH. E essa distância, professor, que distância é essa? É a energia também da ligação hidrogênio-hidrogênio. Ou seja, é a minha distância ótima para acontecer a ligação hidrogênio-hidrogênio. Aí alguém vai falar assim: ah, professor, entendi agora. Aí alguém pode falar: professor, e se eu aumentar de novo? Então, se eu continuar aumentando? Se eu continuar aumentando, essa minha energia vai sair de um estado ótimo e começa a aumentar também. Por que, professor, que ela começa a aumentar? Porque um átomo de hidrogênio, ele não vai mais enxergar o outro, vai ser como se eles dois estivessem isolados. E aí a energia também aumenta, tá? Então, ela chega no valor mínimo quando um átomo está interagindo com o outro, e aí, quando à medida que eles começam a aumentar a distância, a energia também começa a aumentar. Até ela chegar nesse valor aqui, que é uma reta. Esse valor aqui corresponde aos átomos de hidrogênio já separados, sem nenhum tipo de interação. Portanto, a minha energia potencial ela começa a ficar constante. Ela não varia mais. Por quê? Porque eu não tenho mais interação de um hidrogênio com outro hidrogênio, tá? Então, aí vocês vão falar: professor, por que você está explicando isso daí? O que tem a ver lá com um gráfico de adsorção? Porque aqueles gráficos de adsorção, eles são gráficos que apresentam essa mesma característica. É um gráfico que descreve a energia potencial com a distância do adsorbato em relação ao substrato, tá? Conseguiram entender, gente, essa explicação aí? Ou ficaram com alguma dúvida? Sim. Professor, só o nome do gráfico mesmo. É gráfico de potencial? Como é que o professor tem que falar o nome do gráfico? É um gráfico de energia potencial. Okay. E aí o eixo Y é o potencial, energia potencial, e o eixo X é a distância. Se vocês tiverem ficado com dúvida, vão lá nos livros de Química Geral em ligação covalente. Lá tem esses gráficos explicando bem direitinho. Tá? Eu falei rápido aqui, obviamente, bem resumido. Mas lá vocês podem fazer a leitura, que lá tem uma explicação desses gráficos, tá? Porque é o seguinte, porque muitas vezes estudamos a ligação covalente, né? E aí tem tudo a ver, né, com a dissorção, porque vocês viram lá que a dissorção a gente tem envolvimento de ligações covalentes, né? E aí às vezes a gente estuda ligação covalente e só estuda a característica, né? Tipo, é uma ligação que envolve compartilhamento de elétrons, toda aquela história. E aí muitas vezes, assim, a nível de química geral, beleza? E aí muitas vezes nós esquecemos dos aspectos energéticos, tá? E aí os aspectos energéticos, eles também conseguem explicar o porquê que existe a questão da ligação, tá? O próprio aspecto energético, ele vai explicar por que que os átomos, ao invés de ficar separados, eles preferem ficar ligados, assim, do ponto de vista de ligação covalente, beleza? Esse gráfico ele consegue explicar. E aí ele é interessante por conta disso. Se os átomos estiverem muito colados, quer dizer que a minha energia é muito alta, então aquele arranjo espacial e eletrônico não é favorável. Se os átomos estiverem também muito separados, aquele arranjo eletrônico e espacial também não é favorável. Agora, os átomos eles têm uma distância ótima. E que distância ótima é essa? É aquela distância que corresponde à minha ligação covalente, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Deu para entender, gente? Uhum. Agora é só apertar S aqui, né, mano? É o ponto de novo que tá tranquilo, né? Mas isso aí não vai ficar salvo não, viu? Se tu apertar o ponto. Mas não é para ficar salvo mesmo, não. Depois vocês acompanham aí depois. Tá com o ponto. Beleza, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui Tadã. agora. Tá. E aí agora surgimos aqui. Vamos agora analisar um gráfico. Esse gráfico está sendo mostrado para vocês, ó. Agora vocês estão vendo, ó. Percebem que para minha dissorção química, ou aquilo que eu chamo de fundo do poço, tá aqui nessa altura, ó. Tá? Tá aqui nessa altura. Para dissorção física, aquilo que eu chamo de fundo do poço, tá aqui nessa altura, ó. Percebe, ó? Tá? Então, uma dissorção física, uma dissorção química,
ela envolve a questão da estabilidade muito mais acentuada do que a distorção física. E aí é óbvio que isso é explicado pelo próprio caráter energético, né? Vocês viram que a distorção física ela acontece através de ligações fracas do tipo de Van der Waals, já a distorção química elas acontecem através de ligações químicas, de fato, né? E aí vocês vão ver que a questão energética da dissorção, ela é mostrada aqui no próprio gráfico, né? E aí aqui a gente vai ter também as energias de dissociação, que é as energias quando as moléculas elas vão estar separadas, tá? Então, o próprio gráfico, ele faz esse comparativo da questão da dissorção física e da dissorção química, tá? Em termos de energia potencial, beleza? Então, ó, esses primeiros slides aí que eu mostrei para vocês, eles foram basicamente para mostrar as diferenças de adsorção física e adsorção química, né? Não tem muito segredo. E aí agora, né, no restante da aula, caraca, eu tomei um susto, gente. Eu vi esse C de interface, e aí eu não tinha visto o S de sólido. Aí na hora que eu bati o olho, eu já achei que sólido estava escrito com C. Aí vocês aí, tá, o professor matou o português agora. E que, aí agora que vimos os fundamentos aí, a diferença de adsorção física e química, nós iremos estudar algumas interações específicas, tá? Algumas adsorções específicas. A primeira adsorção que vamos estudar aí é a adsorção, é a interface sólido-gás, tá? Ou seja, eu vou ter ali uma superfície sólida, e aí eu vou tentar descrever os fundamentos que acontecem quando eu tenho um gás interagindo com esse sólido. Aí vocês vão imaginar já uma coisa muito, muito absurda. Porque eu ainda hoje acho absurdo. Porque imagine, gente, ó, inclusive eu esqueci de falar uma outra coisa aqui de adsorção que é muito utilizada hoje em dia, que vai compor já uma quarta classe. Vocês imaginam, vocês têm um sólido, né? Você tem um sólido, e aí você vai colocar um gás para interagir com aquele sólido. Não soa meio estranho? O que vocês acham? Colocar um gás para interagir com aquele sólido. Me fala o que vocês acham aí. Se, não, Rapaz, se pode ser aqueles gases que a gente vê lá nos filmes, que bota lá perto dos negócios lá e o negócio começa a derreter. O gás em estado supercrítico. Estado, acho que é uma coisa assim. Não, eu entendi o que vocês estão falando. Que não é o caso aqui, tá? Não é esses casos. Esses casos aqui, ó, você vai ter uma superfície sólida, por exemplo, você pode ter uma superfície de níquel da vida, e aí você vai colocar um gás, metano, por exemplo, para interagir. E aí vai acontecer a interação, a dissorção. Ó, o Adalto disse que é normal. Eu acho estranho, do ponto de vista químico. E aí, por isso que eu queria escutar a opinião de vocês. Conte logo, me deixe de charme. Não, não é chave, não. É Tudo é para vocês, possível, professor. Normal. vocês pensarem, tá? Tipo assim, É, é para pensar, é para achar estranho, mas de fato, quase tudo é possível, realmente. E a ciência, ela é surpreendente, né? A outra coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês, gente, ó, que atualmente, um outro processo de adsorção muito utilizado, atualmente, é na questão de desenvolvimento de sólidos para dissolver gás carbônico, que aí está envolvido também em processos ambientais, né? Os principais sólidos que eles estão utilizando hoje são zeólitas. Essas zeólitas são macroestruturas e elas conseguem capturar gás carbônico, né? Ela consegue capturar através da dissorção. Então, aí é mais uma coisa que a gente pode listar lá naquelas quatro coisas iniciais. Tá? E aqui está envolvido química, está envolvido questão ambiental também, química ambiental, né? Tipo, você vai ter materiais que conseguem remover gás carbônico. Já pensou? Que coisa massa, surpreendente. Então, é mais um campo aí, é mais um campo aí de bastante aplicabilidade do processo de adsorção. Fala aí do lápis que vocês estão comentando no chat, que estão comentando no chat aí. Até perdi a concentração. Vai dizer que o lápis transformou em diamante. A fórmula, o grafite transformou em diamante. Vai dizer que foi isso. Pois é, Adalto. Pois é. Depois disso aí, não me surpreendo com mais nada.
Então vamos lá. Na figura aí que eu estou mostrando para vocês, a gente tem a questão do processo de adsorção de gases, né? Então, essas esferas em amarelo, não, as esferas em azul, são as esferas que representam um gás, por exemplo, um gás hipotético, e aqui a minha superfície amarela, ela obviamente representa o meu sólido, né? Então, vou ter a interação das minhas espécies gasosas com o meu sólido. Então, aqui eu tenho o meu estado inicial, né? A minha entropia inicial, e aqui eu tenho a minha entropia final, tá? Eu tenho aqui a minha entropia inicial e a minha entropia final. Só um minutinho, só pegar um negócio aqui. Tá, beleza. Aqui, gente, deixa eu só corrigir aqui, é um F, tá? Então, eu tenho a minha entropia inicial e aqui eu tenho a minha entropia final. Primeira coisa, à medida que esses gases eles forem interagindo com a minha superfície, eu vou ter uma coisa bem óbvia acontecendo, que é a questão da diminuição dos graus de liberdade, né? Aqui eu tenho aqui as minhas moléculas dos gases inicialmente todas dispersas, desorganizadas, e aqui no estado final, quando ele começa a dissolver com a superfície, elas já estão alinhadas com a superfície. Então, querendo ou não, eu tenho uma diminuição da desordem. E essa diminuição da desordem, ela é ocasionada também, ela ocasiona a minha diminuição do número de graus de liberdade, tá? Questão de entropia, tá? Pois as moléculas do adsorbato, elas só vão poder se deslocar sobre a superfície do adsorvente, ou algumas poderão ficar fixas aqui, tá? Então, querendo ou não, eu vou ter uma variação de entropia nesse processo, tá? E aí minha entropia final, né, ela vai ser menor do que a minha entropia inicial. Por quê? Porque eu tive um aumento da ordem. Eu saí de um processo bastante desordenado, né, e vim para um processo ordenado. Então eu tive diminuição de entropia. Então a minha entropia final ela é menor do que a entropia inicial. Beleza? Consequentemente, todo esse tratamento que eu estou fazendo aqui, termodinâmico, processo de adsorção de gases em sólidos, eles podem ser expandidos para outras propriedades termodinâmicas, inclusive para o ΔG, tá? E aí para o ΔH também, beleza? Então, o que, que vai acontecer? Nos processos de adsorção, vai acontecer também uma diminuição da energia livre superficial do sistema, tá? Ou seja, a gente vai ter um processo espontâneo, tá? Ou seja, eu não vou precisar aplicar nenhuma energia externa ou nenhum processo mecânico, nada, para fazer com que esse gás faça a, se faça a adesão aqui à superfície. Ele vai acontecer espontaneamente. Tá? Portanto, o meu ΔG também vai ser menor do que zero. O processo acontece espontaneamente. Então, se o ΔG aqui é menor do que zero, esse meu ΔS ele vai ser também menor do que zero. Se você fizer aqui o balanço energético, matemático, você vai chegar a uma conclusão que a entalpia de adsorção ela também vai ser menor do que zero, se você fizer o balanço matemático, tá? Como ela vai ser menor do que zero, então a adsorção de gases ela é caracterizada como sendo um processo exotérmico, tá? E aí é possível fazer as medidas calorimétricas desse processo. Você vai utilizar a equação lá de Clausius-Clapeyron, tá? Lá da termodinâmica, que ela trata da relação entre as pressões e o ΔH daquele processo. É Clausius-Clapeyron dessa equação, depois eu posso até mostrar para vocês, tá? E aí quando você faz essa relação entre a pressão e o ΔH do sistema, aliás, quando você faz essa relação da pressão com o ΔH, você vai conseguir de fato achar o ΔH. Aí alguém fala, por que você está falando de pressão, professor? Porque eu estou trabalhando com gás, né? E aí, consequentemente, quando eu fizer o arranjo lá da expressão, eu vou conseguir achar o ΔH da reação, tá? Eu vou pedir só uma pausa para vocês, para ver se eu consigo achar fácil essa equação, gente. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, vai ficar pronto, achei, tá? Então é isso mesmo. Acabou que eu não coloquei no próprio slide, mas a equação é essa. Ele fala assim, ó, os calores de adsorção isotéricos, ou adsorção constante, eles podem ser calculados a partir das isotérmias de adsorção, que a gente vai ver já já, isotérmias de adsorção reversíveis.
por meio da equação de Clausius-Clapeyron. Então, o que essa relação tem de interessante? É uma equação que vai tratar a pressão e a temperatura, tá? Você vai ter uma relação entre pressão e temperatura, e através dessa relação entre pressão e temperatura, ele vai conseguir extrair para a gente um ΔH de adsorção, tá? Então, eu vou montar um gráfico que eu tenho variação de pressão, variação de temperatura, a volume constante, e aí quando eu calcular lá o coeficiente angular do gráfico, esse coeficiente angular vai ser o meu ΔH, que é o meu ΔH, nesse caso, não é um ΔH de combustão. Manda esse livro aí para nós. Seria um ΔH de adsorção, tá? Depois eu vou mandar esse livro aqui para vocês, gente. Ó, esse livro aqui é um dos melhores livros aí de colóides e superfície, ó. É a Introdução à Química dos Colóides e Superfície do Shaw, tá? Ele tá ruim que só a qualidade do livro, a qualidade do sei lá, se foi escaneado, não sei, ele é um livro bem antigo, mas eu vou estar mandando para vocês aí, tá? É um livro muito, muito legal, tá? Ele fala do estado coloidal, que a gente não vai abordar aqui, vai falar de propriedades ópticas, propriedades cinéticas do estado coloidal, e aí lá na frente ele vai começar a falar de fenômenos de superfície, tá? Interface líquido-gás, interface líquido-líquido, tá? Eu posso estar mandando para vocês aí assim que possível, beleza? Então vamos voltar lá para o slide. Então, no geral, se tratarmos aqui do ponto de vista termodinâmico, a gente tem essas características, tá? A gente tem uma diminuição da entropia, a gente tem a diminuição do ΔG, porque o processo é espontâneo, e a gente tem também um ΔH negativo, ou seja, o processo é exotérmico, na questão aqui da dissolção de gases em sólidos. Tranquilo, gente, até agora? Estou falando muito rápido, me falem aí o que vocês estão achando. Nem olhei o chat. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Certo. Tá. Outra coisa que a gente precisa falar, que é muito comentado, parece fofoca, né? Que é muito comentado. Outra coisa que está bastante presente aqui nos fenômenos de superfície é uma coisa chamada isotermas de adsorção, tá? Se vocês forem trabalhar ou forem estudar fenômenos de superfície, vocês vão ouvir falar muito nessa questão de isotermas de adsorção, tá? E aí, professor, o que vem a ser as famosas isotermas de adsorção, tá? Essas isotermas, elas são curvas, tá? Elas são curvas que trazem bastante informações a respeito do processo de adsorção que está acontecendo ali, tá? Por exemplo, ela pode me indicar a forma como o adsorvente efetivamente adsorverá o soluto, tá? Ou seja, a forma como a superfície vai adsorver ali o meu soluto, que é o meu adsorbato, tá? A própria forma da curva, ela vai me indicar isso. Outra coisa, as curvas, elas podem me fornecer uma estimativa da quantidade máxima de soluto que o adsorvente adsorverá. Então, essas curvas aqui, elas aparecem muito nessa questão da química de superfície, porque elas são ricas de informações ali do processo que está acontecendo. Do mesmo jeito que, por exemplo, um químico que trabalha com propriedades ópticas de um corante, por exemplo, ele vai medir lá a fluorescência e o VVIS dos processos que estão acontecendo, para ele ter todo o monitoramento óptico, tá? Então, toda a espectroscopia, para um cara que trabalha com óptica, com corante, é a principal ferramenta. Para o cara que trabalha com adsorção, a principal ferramenta para ele são esses gráficos aqui, porque essas curvas aqui elas vão trazer um monte de informações do fenômeno que está acontecendo ali, tá? Então elas são muito interessantes. E aí essa curva aqui que está sendo mostrada para vocês é a adsorção de amônia sobre carvão, tá? Você tem a amônia adsorvida sobre o carvão, tá? Carvão sólido, obviamente, que vai ser a superfície, obviamente, também. E aí esse gráfico foi tirado desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, do Shaw, tá? E o que ele mostra, professor? Ele mostra isso, ó. Aqui eu tenho o meu eixo Y, né? E aqui eu tenho o meu eixo X. Eu sempre gosto de falar isso para a gente sempre lembrar das sessões do primeiro grau, né? Para a gente sempre trabalhar com gráfico XY, eu sempre gosto de fazer essa analogia, tá? E aí ele mostra o quê, professor? Ele mostra o volume de gás adsorvido em função da pressão,
tá? Então, ele traz o volume de gás que está sendo adsorvido na minha superfície em função da pressão. Isso a temperatura constante, tá? Ou seja, cada curva eu tenho a temperatura constante. Por isso que o nome é isoterma, tá? Ou seja, eu realizo ali o experimento, vou montar minha curva sob temperatura constante, beleza? E aí, tipo, esse caso aqui específico, vocês estão vendo, ó, que à medida que a minha temperatura aumenta, à medida que a temperatura diminui, ó, ela sai de 425 e vem para 250. À medida que a temperatura diminui, eu tenho uma quantidade maior de gás absorvido, né? As minhas curvas aqui elas estão crescentes, ó, tá? Você tem à medida que a minha Eita, fala, tu vai postar essa aula ainda hoje? não, só amanhã. Se tu conseguir, posta bem cedinho assim, beleza? Eu vou ter que sair aqui agora, cara. Tá, beleza, falou. Valeu, Então, mano. beleza. Então, à medida que a minha temperatura ela diminui, eu tenho um aumento crescente de gás absorvido, beleza? Então, essas isotermas de adsorção, elas servem para trazer essas informações, tá? Obviamente que a gente não vai tratar especificamente dos motivos por que acontece isso aqui agora, tá? É só para mostrar para vocês que a principal ferramenta de alguém que trabalha com fenômenos de adsorção são essas isotermas, tá? Que elas vão tratar desde a forma como a adsorvente efetivamente adsorverá o soluto, como também vai fornecer uma estimativa da quantidade máxima de soluto que o adsorvente vai conseguir adsorver, né? Então, são curvas aí bastante interessantes para adsorção, beleza? Esse slide aqui eu vou pular, que a gente já comentou, que é basicamente a questão da magnitude do potencial, né? Do potencial da dissorção física e da dissorção química. Eu já mostrei para vocês que a dissorção química, o fundo do poço aqui é maior, então a gente tem uma quantidade de energia bastante envolvida. Tem a questão da reversibilidade. A dissorção química ela não é nada reversível, né? Já a dissorção física é reversível, né? Outra característica interessante é que a dissorção física ela pode acontecer em forma de mono ou multicamadas, tá? A física pode acontecer na forma de mono ou multicamadas. Já a química ela é através de monocamadas, tá? Então outra característica interessante, tá? Então esse slide aqui eu só vou comentar isso com vocês, que é só para falar do ponto de vista energético, beleza? E aí aqui a gente vai cair em alguns conceitos, em alguns tipos de adsorção, tá? Aí a gente tem, tipo, tratando-se de adsorção de gases, tá? A gente tem, por exemplo, a adsorção não ativada. É aquela adsorção que eu não preciso de barreira de energia de ativação para ela acontecer, tá? Ela vai e acontece espontânea. Ou seja, eu não preciso de nada para ativar aquela adsorção. Então, ela é chamada de adsorção não ativada. Ela é espontânea e não tem barreira de energia. Então, o próprio nome já fala, já diz para gente. Ela não precisa de nada para ativar, ela vai acontecer naturalmente. Beleza? Existe também a adsorção ativada. Por motivos óbvios, ela precisa de alguma ativação. Portanto, ela tem uma barreira de energia potencial entre o estado precursor e o estado da molécula química sorvida. E aí, para ela superar essa barreira, eu preciso fornecer o quê? Energia. E que energia é essa, professor? É a energia de ativação. Eu preciso superar essa energia de ativação para poder acontecer essa reação. E aí é muito semelhante àquela questão lá de complexo ativado, lá da cinética, né? Para a reação acontecer, eu tenho que fornecer uma energia para superar a barreira da energia de ativação e aí para os produtos, toda aquela história que a gente conhece, né? Então aqui é bastante similar, tá? A questão da dissorção ativada tem uma barreira de energia potencial. E aí, para ela acontecer, esse tipo de dissorção, eu preciso superar essa barreira. E para superar, eu tenho que fornecer energia. Eu tenho que ativá-la. Beleza, gente? Deu para entender esses dois conceitos aí? Professor, Estão cansados, fala. esses dois tipos de adsorção para adsorção de gases, né? Isso, gases insólidos. Deixa eu ver. Tá. Assim, eu pulei a parte dos gráficos, porque o gráfico ele traz. Depois vocês vão ver nos slides lá com calma, é só para mostrar de novo aquela questão das curvaturas da energia potencial envolvida. Tá? E aí que a gente tem mais outros tipos de adsorção. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são classificações que fazem parte dos fundamentos.
tá? Então, outro tipo, ó, no caso, a dissorção associativa. Então, a gente já estudou dois tipos de dissorção, vamos estudar agora mais dois, ó. Eu tenho a dissorção associativa, que é aquela dissorção que deixa a molécula intacta, ou seja, a energia de adsorção é igual à energia de uma ligação química, tá? Ou seja, vai acontecer um fenômeno de adsorção ali, mas aquele fenômeno vai deixar a minha molécula intacta, que é aquilo que eu já tinha falado lá na questão da adsorção física, tá? Que a molécula sai com as mesmas características químicas iniciais, tá? E existe também a adsorção dissociativa, que tem um gasto de energia para dissociar a molécula de gás. E aí a energia de adsorção ela vai ser igual à energia da ligação química menos energia de dissociação, tá? E aí que, por exemplo, esse tipo de adsorção aqui, de baixo, a dissociativa, que é a que está presente em adsorções químicas, tá? Que é aquelas que vai ter um gasto de energia para poder quebrar a molécula e transformar ela em outra coisa, tá? Que é muito aplicado na questão da catálise. Já a dissociação associativa é aquelas em que a molécula vai permanecer intacta. E aí é o tipo de adsorção chamada dissociação física, tá? Então, tudo isso são características aí, certo? Aí, mais uma vez, é mostrado para vocês a questão dos gráficos, tá? Esses gráficos aqui são interessantes, porque eles tratam a mesma coisa, né? Variação de energia potencial com a distância. E aqui embaixo, eles mostram, por exemplo, ó, esse gráfico ele mostra a interação do monóxido de carbono, que é um gás, com paládio, com a superfície de paládio. E esse outro gráfico aqui, ó, ele mostra a interação do H2, que é o gás hidrogênio, com a superfície de níquel, tá? Então, geralmente, as superfícies, geralmente, elas podem ser de diferentes maneiras. Aliás, as superfícies, elas podem ser de diferentes modos, diferentes tipos. Por exemplo, pode ser carvão, que eu já mostrei para vocês, pode ser sílica em gel, tá? Ou os pós finamente divididos. E aí, muitos dessas superfícies são metais de transição, como vocês estão vendo aqui, ó, paládio, níquel, são bastante utilizados aí na química, como superfícies adsorventes, tá? Então, elas estão muito presentes, tá? Uma coisa interessante, para a gente finalizar a aula já já e vocês descansarem para não ficar uma aula muito pesada, todos vocês já devem ter ouvido falar da reação de síntese da amônia, que é o processo de Haber-Bosch, né? A gente estuda isso aqui às vezes até no ensino médio. Você já deve ter ouvido falar, né? E aí esses dois químicos aí que fizeram o processo de síntese da amônia, eles ganharam o Nobel em 1918, né? E aí para essa reação acontecer, ela precisa de uma pressão de 200 atm e de uma temperatura de 450 graus Celsius para ela acontecer naturalmente. E aí, na época, os químicos eles estavam muito interessados na síntese da amônia, por vários motivos, né? A amônia é um produto gerado pela química que tem vasta aplicabilidade. Só que os caras, eles não estavam conseguindo sintetizar a amônia de maneira simples, tá? E aí muitos pensavam, eles pensavam eu vou até usar a tática da Manuel aqui, ó. Eles pensavam isso, ó. Cara, deve ser muito fácil de você gerar amônia, porque o gás, é só você pegar o gás hidrogênio, você pega aqui o gás hidrogênio, bonitinho, aí você vai pegar aqui o gás nitrogênio, você vai pegar, tipo, nitrogênio tem abundância, hidrogênio também, aí você vai pegar um com o outro, vai combinar lá no reator da vida e vai gerar aqui o famoso NH3, né? Você vai gerar aqui o famoso NH3, né? Coloca um 2 aqui, coloca um 3 aqui, né? Aí você fala assim, poxa, como que os químicos não conseguiram fazer essa reação química acontecer? Porque na época, pelo nosso conhecimento de química, essa reação química ela era simples para acontecer. E aí eles não conseguiam obter NH3 com rendimentos razoáveis para que fossem aplicados. Para ela poder acontecer, eles tinham que aumentar a pressão exorbitantemente, como está mostrado lá na figura. A temperatura tinha que ser exorbitantemente alta. E aí, do ponto de vista prático, você vai pensar assim, beleza, a reação vai acontecer. Só que as condições ambientes para essa reação acontecer são muito severas. Eu vou gastar muita grana
para elevar a pressão e a temperatura para obter um rendimento irrisório de NH3. Então a reação até acontece, mas ela não vai ter rendimento. Se ela não tem rendimento, ela não vai ter aplicabilidade prática para mim, tá? Do ponto de vista mesmo energético, do ponto de vista de matéria-prima ou de produto formado, tá? Ou seja, eu vou gastar muita grana para formar pouco NH3, então não vai ter viabilidade, tá? Então vamos voltar lá. E aí esses dois caras aqui, o Haber e Bosch, eles foram os caras que descobriram uma maneira efetiva de realizar esse processo de síntese da amônia. Como que eles fizeram? Fizeram isso. Ó. Então, aqui era o ideal, né? Era o que se esperava para a reação acontecer, né? A formação ligação do nitrogênio com hidrogênio para formar um NH3. Só que, de fato, do jeito que a gente estava pensando que a reação ia acontecer aqui, ó, que eram os hidrogênios interagindo com os nitrogênios e formando um NH3, essa reação não acontece, tá? Ela só vai acontecer quando esses nitrogênios e nitrogênios eles estão interagindo com a superfície de sólido, com a superfície de ferro, né? Então aqui eu tenho um processo de adsorção. Então essa reação só foi possível de acontecer quando teve a presença aqui da catálise heterogênea. Você pegou o nitrogênio e o hidrogênio, colocou eles na superfície, a superfície de ferro ajudou a quebrar as moléculas de nitrogênio e hidrogênio. Depois que essas moléculas foram quebradas, facilitaram a, a reorganização, tá, delas, tá, para formar o NH3. Então, o grande desafio na época, do ponto de vista químico, era quebrar as ligações de nitrogênio. Você sabe que o nitrogênio, por exemplo, tem ligação tripla, né? Então, você tinha que ter bastante energia para quebrar essas ligações. E aí, quando esse nitrogênio ele era adsorvido no ferro, tá? Essa quebra das ligações era facilitada. Aqui é onde entra o processo de catálise. Quando ele quebrou a ligação de nitrogênio, aí facilitou. Os nitrogênios interagirem com os hidrogênios e ocorrer a formação da amônia. Então, o processo de Haber-Bosch foi um processo muito famoso e é, tipo, do ponto de vista didático, ele é o mais usado para exemplificar como a gente tem a questão do gás, nitrogênio e hidrogênio são gases, adsorvendo num sólido e acontecendo uma reação química. E tornando viável uma reação química que não ia acontecer de maneira simples, normal. Você colocando os dois gases lá para interagir, ela não ia acontecer, do ponto de vista prático. E aí, com a presença do sólido, essa reação passou a ser possível. Então, foi tipo assim, foi um processo, uma descoberta grandiosa, magnífica, que rendeu, obviamente, com todos os méritos e honrarias possíveis, o Nobel para os dois cientistas aí em 1918, tá? E aí eu queria deixar esse último slide aí para vocês. Eu queria apresentar o último slide aí da nossa aula de hoje, falando dessa aplicação aí da dissolução de gases em líquidos, tá? Que é o processo de síntese da amônia. Alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade? Falem aí. Tranquilo até agora? Tranquilo, professor. Deixa só eu falar só mais uma coisa, gente, só para a gente acabar a aula, para vocês irem descansar também. É o seguinte, a intensidade ou grau de adsorção, ela depende da temperatura, da pressão e da área superficial do adsorvente, tá? Então isso aí é importante que fique claro para vocês, tá? A intensidade ou grau de adsorção depende de temperatura, pressão e da área superficial. O que eu queria falar para vocês também é da questão de adsorventes notáveis, tá? Que é a minha superfície, tá? Os adsorventes mais notáveis do ponto de vista da química que a gente tem hoje, pelo menos as características deles, é o seguinte: eles podem ser sólidos, por exemplo, como o ferro aí, como o paládio, o níquel, podem ser sólidos, mas eles geralmente são sólidos porosos. Você tem que ter os poros ali, que é onde fica o sítio ativo, tá? Para acontecer o processo específico. E aí, um exemplo de sólidos porosos, a gente tem o carvão, que eu já tinha falado para vocês, a sílica em gel, tá? Também é bastante utilizada. Ou também, essas superfícies elas podem estar organizadas não através de sólidos porosos, elas podem estar através de pó. Um pó finamente dividido, tá? Você pega lá um sólido da vida e ele está em forma de pó. E ali ele também é uma superfície para acontecer a dissorção, tá?
Então, essas aí são duas características aí que acontecem em relação aos adsorventes notáveis, tá? Porque a gente pensa assim, às vezes, não, é só um sólido lá, como se fosse uma mesa, tá? Mas não é. Não necessariamente, na verdade, né? Pode ser sim, só que pode ser também um pó finamente dividido, tá? Geralmente o de níquel é assim, tá? Você tem umas fuligens de níquel e aí ele está finamente dividido e ele consegue atuar como um adsorvente bastante notável, tá? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, gente, nem nada, eu vou declarar a aula encerrada aqui por hoje e amanhã eu vou estar postando para vocês os slides aí e a gravação da aula. Desejar para vocês uma boa noite, uma boa semana de estudos para todos aí, bom descanso e até a próxima. Até, professor. Boa noite. Boa noite.